Vamos iniciar o teste do sensor de pressão do coletor, seguindo os procedimentos da literatura técnica. Conforme procedimento, nós temos que medir a tensão de alimentação do sensor. O sensor está instalado no coletor de admissão. O sensor possui 4 pinos, conforme o desenho da literatura técnica. A tensão de referência deve ser medida em volts no pino 5 com o pino 8. Instalando o multímetro no conector diagnóstico conforme o procedimento da literatura técnica, nós temos uma tensão de 4,94 volts, que coincide com o valor especificado na literatura técnica. Agora nós vamos fazer uma outra medição, que é o sinal gerado no sensor de pressão do coletor. Para isso, seguindo as orientações da literatura técnica, nós temos que medir aplicando uma depressão no sensor. Então nós vamos instalar a bomba de vácuo. Vamos conectar o sensor. Vamos ligar o multímetro conforme os pinos mostrados na literatura técnica. Agora, aplicando depressão conforme a tabela apresentada na literatura, nós vamos ter um valor de sinal medido através do multímetro. Então, primeiro teste. A literatura diz que com 100 milímetros de Hg, nós temos que ter uma tensão de referência em 2,48 a 3,16 volts. O valor coincide com a literatura técnica. Seguindo os procedimentos da literatura técnica, vai-se aplicando depressão e comparando as tensões de sinais. Batendo os valores com a tabela apresentada na literatura técnica, o sensor se encontra em bom estado. Vamos efetuar agora o teste no sensor de temperatura do ar de admissão. Lembrando que o NTC fica instalado dentro do coletor de admissão. Usando o multímetro, o primeiro passo é medir a tensão de alimentação do sensor. Conforme orientação da apostila técnica, nós vamos conectar o multímetro e comparar a tensão medida com a especificação da literatura. 4,95 volts, que coincide com o valor especificado. Agora nós vamos medir a resistência do NTC. Selecionando a grandeza em ohms no multímetro, vamos conectar o equipamento no sensor. A resistência apresentada é de 1.809 ohms. Vamos comparar com a tabela da apostila técnica. 1.770 a 2.350 corresponde a uma temperatura de 25 graus. É importante que nesse momento o mecânico meça a temperatura do componente e compare com a tabela de especificação, para saber se o valor de resistência está coerente com a temperatura de trabalho do sensor. Feito isso, é só desligar e instalar o componente.